Amanhã de manhã. 2 horas. Bom dia, bom dia. Estou muito empolgado. Essas aulinhas são muito interessantes para a gente começar a entender um pouquinho melhor a natureza. Algumas das coisas que nós vamos ver aqui, como eu já disse, como eu já adiantei, são coisas contra o nosso coração. Teu coração vai dizer para ti que é mentira, vai dizer para ti, não, isso é errado, cara. Mas se tu for atento, se tu olhar para a natureza com olhos observadores críticos, tu vai conseguir entender que realmente o tal do Isaac Newton estava certo. O bicho era muito à frente do seu tempo. Então olha só, para que nós possamos discutir as leis de Newton, é importante que nós já tenhamos em mente a ideia de força. Nós temos que saber de que maneira a força pode aparecer e quais são os efeitos que ela causa nos corpos. Ótimo, força deforma os corpos, é verdade. Sempre que uma força atua num corpo, mesmo que seja microscópica a deformação, ela existe. O que mais? Força causa o quê? Aceleração. Isso. Ótimo. Falar aceleração ou falar mudança de velocidade, eu acho ótimo. Desde que fique muito claro para ti que a aceleração pode ser a linear, que muda o valor da velocidade, e pode ser a aceleração centrípeta, que muda a direção da velocidade. Beleza? Então cuidado, fazer uma curva é acelerar. Ou seja, um corpo fazendo curva tem que ter uma força atuando nele. Senão ele não faz curva. Um corpo não faz curva do além. Sempre que tu vê um corpo fazendo uma curva, obrigatoriamente uma força está fazendo ele fazer a curva. Porque o movimento natural de um corpo é em linha. Um corpo não faz curva do além. Demorei a entender isso. A gente sempre falou de curva, mas se eu virar assim, eu vou estar acelerando. Bacana. Será que você está falando de um rodopio? Não, tipo, eu tô aqui, ó. Aí eu faço assim. É uma parte do rodopio, né? Só fez isso. Beleza? Está girando o teu corpo, não é isso? Deixa um exemplo. Ótimo, ótimo. Como o teu corpo ele tem tamanho, quando tu rodopia o teu corpo, esses pontos aqui estão fazendo uma curva. Né? Os vários pontos do teu corpo estão descrevendo um MCU. Então cada ponto do teu corpo está sofrendo uma aceleração. Tanto que se eu girar o meu corpo muito fortemente, até os braços abrem sozinho. Eu posso deixar o braço relaxadão. Se eu giro o corpo, ele sozinho abre. Mostra que tem uma força, né? Que obriga o corpo a, de certa forma, não espalhar, né? Não se espalhar. Então, de certa forma, se eu me girar muito rápido, vai começar a ter sangue começando a se concentrar nas extremidades e falta de sangue no interior do corpo. E se eu girar muito rápido, eu posso chegar a partir o meu corpo, né? Beleza? É isso aí. Tanto que a bailarina, ou esses atletas que ficam dando grandes rodopios, tu percebe que eles fazem uma força... Eles fazem uma força significativa para manter o corpo deles fechado. Aquele cara de salto ornamental, né? Ele vai lá, pula e começa a rodopiar. Ele tem que fazer uma força imensa para o corpo dele ficar fechado, para ele poder rodopiar rápido. O corpo dele tende a abrir. Beleza? Bacana a tua pergunta. Então, quando alguém rodopia, quando alguém gira, existe aceleração? Sim. Se esse corpo for do tamanho de um ponto infinitamente pequeno, aí eu já não tenho mais o tamanho do corpo para ficar girando, né? Aí, naquele momento, um ponto, eu não posso nem considerar aquele rodopio. Porque não faz sentido. Algo que não tem tamanho rodopiar. Né? Então, de fato, um corpo macroscópico girando, com certeza tem aceleração envolvida. Sem dúvida nenhuma. Né? E a aceleração atuando em cada parte do corpo. Plié, eu sou bom de plié. Tá, olha só. Cuidado, vamos... pessoal, às vezes, é bacana, eu adoro a interação da galera, mas nós temos que nos concentrar aqui pra gente não se perder. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Um cara tá fazendo uma curva e rodopia, é isso? Isso não muda nada, as situações não ficam diferentes. Um cara que está fazendo uma curva, tem uma força obrigando ele a fazer a curva. A partir do momento que eu comecei a rodopiar o cara, forças vão atuar no corpo dele para que as partículas do corpo dele não se espalhem. Então vão ter duas forças envolvidas, certo? Ou seja, já que a Terra translada em torno do Sol e rodopia, tem uma força atuando no nosso corpo em relação à translação e uma outra força atuando no corpo em relação à rotação da Terra. Mas tu vê, já começou a ficar complexo.
a gente já está misturando uma porrada de coisa numa única situação. Fica difícil. De qualquer forma, nós vamos estudar os movimentos planetários, nós vamos entender, nós vamos calcular a aceleração devido à translação da Terra, a aceleração devido à rotação da Terra. Interessante essas perguntas. Força, então, causa o que mesmo? Deformação e o que mais? Isso, alteração do movimento, que a gente pode, em uma palavra só, chamar de aceleração. Cuidado, não quer dizer que o valor da velocidade muda. Pode ser só a direção, e pode ser os dois, claro. Nós vimos também que forças são de dois tipos. De campo, aquela que atua à distância, mesmo sem vento, sente. E a de contato, aquelas que encostam uma na outra. Contato. É isso que nós vimos. E aí nós filosofamos bastante sobre força, discutimos onde ela está presente em várias situações, a importância de nós conhecermos as forças do nosso dia a dia, né? Aliás, né? Poxa, se eu não entendesse que força que o prédio faz na sua base, como é que eu teria segurança em dizer que o prédio está estável, né? Se eu não conhecesse as forças que atuam nas rodas do carro, como é que eu saberia que aquela roda não vai quebrar quando o cara tiver 200 por hora e matar a família? Então, né, ó, tudo na vida o cara tem que ter noção de força. Até um óculos, para construir um óculos, tem que ter noção das forças envolvidas para o óculos não ficar frágil demais, não prejudicar o cliente. As cadeiras têm que resistir a uma força quando alguém senta nelas. Deve ter um peso máximo para essa cadeira resistir, né? E deve ser bem acima do que um ser humano pode atingir para que fique seguro, para que pessoas de todos os tipos possam sentar nas cadeiras. Então tu vê, as forças são indispensáveis para a gente compreender e viver na sociedade que a gente vive hoje. Agora olha só. Outra coisa que eu preciso para que a gente possa avançar um pouquinho é que tu já tenha trabalhado comigo alguma noção a respeito da tal da inércia, onde nós vamos começar falando da primeira lei de Newton. Fala, meu querido. Falei, né? Lei da inércia, até eu disse que é o apelido dela, né? Lei da inércia. Cara, assim, ó, eu poderia escrever a lei como está na apostila de vocês. Se a força resultante atuando num corpo for nula, ou seja, a soma das forças for igual a zero, este corpo tende a manter o seu estado de repouso ou MRU. Se a força resultante for igual a... O corpo tende a manter o seu estado de repouso ou MRU. Resumindo, se está em repouso, continua. Repouso. Se está em MRU, continua. MRU. O que é MRU? O que significa uniforme? Velocidade constante. É isso. Então tu vê, eu poderia escrever como está no livro, né? Mas o objetivo principal não é esse. Pode copiar depois o livro ou ler várias vezes para tentar internalizar esse conceito. Eu prefiro escrever a primeira lei de maneira diagramática, de maneira resumida. Igual a N. FR. Por que FR? Porque é a resultante, não é qualquer força, tem que ser a resultante. Igual a zero. Igual a zero, esta primeira lei só vale nessa situação. Se isso aqui ocorre, eu posso tirar duas conclusões. Ou o cara está em repouso, ou então ele está em... E o mais importante, se estiver em repouso, continuará em repouso. Se estiver em MRU, continuará em MRU. A primeira parte, como a gente já discutiu, ela é óbvia. Se sair andando, eu vou chamar um padre para benzer o apagador. Porque seria um absurdo sair andando. E é por isso que eu não acredito em coisa do além, no fenômeno paranormal idiota. Porque nunca se confirma quando as câmeras estão ligadas. Só quando pessoas interessadas no fenômeno estão perto é que a coisa começa a se mexer do além. Por isso que eu não recomendo que tu acredite em nada de esquisito. Sempre nada. Eu acho que é isso. E olha, eu prefiro ver de novo, prefiro estudar o assunto antes de me pronunciar. Mas não acredita, cara, porque na 99,9% dos casos é migué. Certo? Então não acredite em coisas do além. Ciência, isso é massa, ciência é bonito. Tá parado? Mas continua parado para toda a eternidade, a não ser que alguma... Claro. Mas é óbvio. Que idiota esse Newton, professor. Olhando para esse primeiro aspecto, é idiota esse, o Newton. Agora, ele foi o primeiro cara que sacou isso aqui, ó. Que se a... E o cara estiver, ele continua para toda a eternidade em movimento.
Então olha só. Tá em MRU, não tá? Sim. Por que não continuou? Ah, ou seja, a resultante não era zero depois que eu larguei o objeto. Já que a resultante não era zero, ele não continuou. Mas imaginem vocês que eu insero e deixo isso aqui mais liso do que já está. Tu concorda que ele vai continuar um pouco mais? E se eu boto um óleo especial, mais liso ainda, e eu jogo ele, anda um pouco mais, não é? Então se eu descobrir o óleo mágico, o óleo que tira completamente o atrito, aí sim, neste momento, se eu abandonasse o corpo em MRU, ele continuaria em MRU. Será que na natureza a gente tem indicativo dessa tendência de continuidade? Será que não tem nada? Pois é, mas é isso aí, a natureza aqui é a nossa volta, né? Falando do nosso sistema solar, nós estamos falando do nosso quintal, pelo amor de Deus. Certo? Fica ali, Júpiter. Plutão aqui, ali do lado, nosso vizinho. Né? É importante ter essa noção, né? Que quando a gente vai falar de uma outra estrela, que não seja o Sol, aí está começando a ficar um pouco longe já. Alguém lembra quantos anos-luz está a estrela mais próxima sem ser o Sol da nossa Terra? Próxima Centauri é o nome dela, que nome justo. Falei dela na primeira aula, geralmente eu falo na primeira aula, eu falo da Próxima Centauri. Mas é só para citar, 4,7 anos-luz. A luz da estrela mais próxima do Sistema Solar depois do Sol está 4,5, né? 4,5 anos-luz. Quer dizer que a luz dela demora 4,5 anos para atingir a Terra. Quer dizer que se ela se apagasse hoje, ela ficaria 4,5 anos ainda brilhando no céu, mesmo sem existir. Porque a luz, a última luz que saiu dela, ainda estaria atingindo a Terra. Que viagem isso, né? Por isso que a gente diz que quando a gente olha para o céu, os céus, nós estamos vendo o passado. A luz mais jovem que nós observamos quando olhamos para o céu, sem considerar os planetas, né, que são nossos vizinhos, é a luz da Próxima Centauri, que já está 4,5 anos viajando pelo vácuo do espaço sideral, vácuo entre aspas, para atingir a Terra. Que loucura, né? Olhar o céu é olhar a luz do passado, de um passado distante. Certo? Legal. Já que eu estou falando do Sistema Solar, claro que essa ideia de que um corpo que está andando continua andando existe no Sistema Solar. A Terra não orbita o Sol, a Lua não orbita a Terra, e ela está andando. E ela tende a continuar andando. Opção, mas ela não está em MRU. Pois é, por que ela não está em MRU, a Lua, a Terra? Porque massa atrai massa, a gravidade faz ela fazer uma curva. Concorda comigo? Mas o fato dela não parar indica que existe a tendência de continuar o movimento. Concorda comigo? E se não houvesse a força de atração das massas? Seria em linha reta o movimento, com certeza. Seria em linha reta. Show de bola. Cara, na verdade é o seguinte, ó. O movimento ele é muito estável. Ele é muito estável, mas existem diminutas variações. E pelos cálculos atuais, a gente pode confirmar que a Lua está se afastando, mas muito paulatinamente. Agora, isso não tem nada a ver com o que nós estamos vendo, né? Isso viola alguma coisa que eu falei? Não, né? É só uma curiosidade. Professor, a Lua está se afastando da Terra, sim. Mas viola o fato dos corpos tenderem a continuar andando? Não. Né? O fato das órbitas se manterem no Sistema Solar é um indicativo de que se o corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. E foi essa a sacada do Newton. Antes do Newton, sabe como é que a galera pensava? A explicação vigente antes do Newton esclarecer o mundo era assim, ó. Era o Aristóteles que mandava na parada. Ele falava o seguinte, olha, quando a gente empurra um corpo, umas partículas vão para aquele corpo, umas partículas invisíveis, chamadas de ímpetos. E aí depois que o corpo está andando, essas partículas elas vão escoando do corpo, escorrendo. E depois que termina essas partículas de escorrer e acaba o ímpetus, o corpo para. Então ele dizia o seguinte, ó, que se o apagador continuou andando depois que eu larguei ele, o apagador que estava indo para lá, não é? O Aristóteles dizia que tinha uma força empurrando ele para lá. Aí a galera perguntava, senhor Aristóteles, de onde é que vem a força que minha mão desencostou do objeto? É o ímpetus. É umas partículas que a tua mão arremessou para dentro do objeto, e essas partículas continuam empurrando o objeto para frente. E a galera dizia, oh, Aristóteles é o cara, ele descobriu o ímpetus. Só que nós depois fomos analisando a natureza com mais calma e vimos que o Aristóteles estava totalmente errado, que a ideia dele era bizarra.
Coitado do Aristóteles, errou. Era gênio, mas errou. Então, se eu faço isso, ó, depois que o apagador saiu da minha mão, ele continua indo para frente. Mas existe essa força? Não, ele continua indo para frente por inércia. Até eu diria que o apagador está sofrendo uma força para trás, que é a força de atrito. Força de atrito. E tu vê, ó, mesmo com uma força contrária, o corpo continua indo para frente. Como? Por inércia, porque os corpos que estão andando na natureza, eles tendem a continuar andando. Se tu gosta da ideia de um criador, é porque Deus, quando fabricou os átomos, ele colocou nos átomos uma propriedade. A propriedade deles tenderem a manter o seu movimento. Certo? Para quem gosta da ideia de criacionismo, né? Então, com certeza, o Criador do Universo colocou uma propriedade nos átomos do Universo. Propriedade essa que hoje nós chamamos de está andando? Tende a continuar andando, desde que... É isso. Claro que se tu olhar um objeto parado, a porta está parada, qual é o resultante? Claro. As cadeiras de vocês estão paradas, qual é a resultante? Eu agora? Zero. É intuitivo, né? É fácil de aceitar. O difícil é aquela história, ó. O difícil é eu estar fazendo isso aqui, ó. Ah. É inacreditável, qual é a resultante? É inacreditável, cara. Como que é zero, professor, se está empurrando para frente? Teu coração fica dizendo isso para ti, né? O atrito empurra para trás. E quando eu e o atrito empatamos, zero. E a velocidade fica... Ou seja, eu só venci o atrito. Agora, quer ver, ó? Agora eu só equilibrei. Agora eu só estou mantendo a força. Se eu ganhar do atrito... Tá vendo? Se eu ganho do atrito, o movimento é acelerado. Está aumentando o valor da velocidade. Se o atrito ganha de mim... Se o atrito ganha de mim... Ó, tá vendo? O atrito me ganhou. Aí foi desacelerando até parar. Mas quando está em MRU, a resultante é zero. E teu coração às vezes se recusa a entender isso. Mas é lógico. Foi um gênio que percebeu isso estudando a fundo a natureza. E não era um gênio qualquer, era um gênio do cálculo, o cara que inventou a matemática que hoje nós usamos para construir as coisas. O Newton, o pai da ciência moderna. Esse cara foi muito além do seu tempo a perceber que isso existia. E eu demorei 10 anos para botar no meu coração isso. Hoje eu tenho segurança, eu até fico meio chateado comigo mesmo. Pô, como é que eu não enxerguei a inércia antes, caramba? Como é que eu não enxerguei a primeira lei de Newton na sua completude antes? Como é que eu demorei 10 anos para botar no meu coração de verdade e dormir tranquilo com ela? Perceber que ela está atuando, que ela existe de fato e que ela é inviolável. Esta lei, ela não se achou em nenhum momento violação para ela. Muito legal. A partir de hoje, por mais que teu coração se recuse, se tu olhar um objeto, tu pode garantir que a resultante é? E este fato aqui, este fenômeno, a gente chama de equilíbrio. Quando a força resultante é zero, a gente diz que o corpo está em equilíbrio. E olha que loucura! Estar em repouso em MRU está na mesma. Isso que é loucura. Essa aí eu lembro que eu demorei a digerir. Meu professor um dia para me mostrar isso aqui, ele falou o seguinte, Otávio, se tu tiver um vagão blindado com aço em volta e este vagão estiver parado ou em MRU, tu não consegue fazer um experimento lá dentro que demonstre que o vagão está parado ou em MRU. Ou seja, a natureza não diferencia um objeto que está parado ou que está andando em linha reta com velocidade constante. Eu não me conformei com isso. Eu sei não. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Lá dentro do vagão, se o vagão estiver parado ou ele estiver a 1000 km por hora, a natureza, ela reage igual. Qualquer experimento que eu faça lá, largar uma bolinha, um pêndulo, qualquer coisa vai se comportar igual, estando o vagão parado ou em movimento. Ele falou, cara, como isso me incomodou. Porque na minha cabeça, estar andando é uma coisa, estar parado, mas para a natureza não. Para Deus, para o Criador, não. Repouso e MRU é a mesma coisa. E vou te provar. Tudo
normal. Nada vai acontecer diferente. Vou te provar. Tu tem a nítida sensação que estás... Tu tá a 100 mil por hora agora, cara. A 100 mil quilômetros por hora. E tu jura? A inércia. Esta bola de terra na qual moramos está a mais de 100 mil quilômetros por hora em relação ao Sol. E tu jura que ela está? É inércia. Porque para a natureza estar parado ou estar em NRU é indistinguível. Não existe diferença. Que loucura, né, cara? A natureza não distingue movimento retilíneo uniforme de repouso. Que loucura, inacreditável isso. Então a primeira lei de Newton, ela tem uma parte idiota, está parado, resultante é zero. Se a resultante é zero, pode estar parado e vai continuar parado. Ridículo. Agora isso aqui, meu coração, ele treme nas bases. Resultante é zero, pode estar em NRU sim. E se tiver em NRU, com certeza a resultante é zero. E quando a resultante é zero, a gente diz que o corpo está em equilíbrio. É isso aí. Amigo, te falei, e pode ter certeza, nós vamos fazer exercício e vamos errar. Apesar de eu ter batido na tecla, porque é assim que a gente aprende, errando, raciocinando, corrigindo o exercício. Mas eu não resisto. Eu vou falar mais uma coisinha só para a gente já fazer o exercício das duas partes. Amigo, essa outra lei que eu vou te mostrar agora, ela talvez não seja tão simples de entender. Porque ela tem um quê de filosófica também. Então olha só. Terceira lei de Newton. Não é, porque a segunda ela é delicada, a gente pula mesmo. A gente primeiro vê a primeira e a terceira e depois a gente fecha com a segunda. A segunda é a mãe das leis. Né? Inclusive a segunda é chamada de princípio fundamental da dinâmica. É o princípio que fundamenta toda essa ciência nova que nós estamos vendo, que é a dinâmica. Aliás, isso eu poderia ter deixado mais claro. Quando nós estávamos estudando velocidade, aceleração, distância, era cinemática. Agora que nós começamos a trabalhar com a ideia de força, nós começamos a trabalhar numa outra área da mecânica, que abrange tudo isso, que é a dinâmica. Mecânica, professor, mecânica não é do mecânico? Não. Mecânica é uma área da física, que estuda vários aspectos da natureza. Beleza? Mecânica de automóveis, mecânica de máquinas, aí sim, né, a gente está falando do técnico que vai resolver os problemas na indústria aí, ou na tua casa, se for o caso. Bom, olha só. Mais uma vez, eu poderia escrever a terceira lei de Newton. Para toda força, ou seja, para toda ação, existe uma outra força, entre parênteses, reação. De mesmo módulo, mesmo valor, mesma direção, mesma linha imaginária de ação e sentidos opostos. Ainda poderia acrescentar na terceira lei, ação e reação, a força de ação e a força de reação sempre apresentam a mesma natureza. Eu ainda poderia acrescentar, ação e reação jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes. E teoricamente eu teria falado quase tudo sobre a lei. Só que pô, quem é que vai decorar essas frases malucas que eu acabei de falar, né? Não. O negócio é a gente usar a natureza na nossa vida para entender que toda a vida que brota uma força na natureza tem que brotar uma força no sentido oposto. Não existe força isolada na natureza. Não tem como eu fazer força enorme no quadro sem ele fazer força. Claro, como é que eu vou sentir o quadro se eu não responder à minha ação? Então não tem como eu dar um murro forte no quadro sem essa força atuar na minha mão. Então, se tu der uma força no bloco do tijolo e ele não quebrar, a força vai voltar e vai quebrar. Mesmo ele quebrando, ele pode se esmigalhar. A força que atuou na minha mão é a mesma que atuou nele. Estão encostados, claro, cara. É tijolo e mão. Encostou, cara. Se encostou, a força que esse faz nesse é a mesma que esse faz nesse, é a mesma situação. Claro. Como assim, né? Como é que eu vou empurrar dois objetos e um vai fazer mais força no outro se eles estão encostando no outro? Não tem como. Não faz sentido. Ah, professor, mas olha só. Se tu empurra a cadeira... ó, a força que tu fez na cadeira é maior. É o que teu coração está dizendo, né? Porque eu venci. Concorda comigo?
Mas é um erro. Funcionando pra atrito. É um erro. Tu vê, ó. Ah, eu consegui empurrar a cadeira, eu fiquei parado. A força que eu fiz na cadeira é maior que a cadeira fez em mim. É o que o coração da gente fala quando a gente é novo ainda. Mas é um erro. É um erro. Vou empurrar bem fraquinho. Quase não sinto nada aqui na mão. Vou empurrar mais forte. Ah, eu vi que eu tive que fazer mais força. Quando eu empurro mais forte, para a cadeira sentir essa força, ela teve que fazer algo no sentido oposto, né? Ô professor, mas por que tu não andou e ela andou então? O atrito meu com o chão é melhor, é maior do que o atrito dela com o chão. Agora, se um colega sentar aqui e eu tentar empurrar, é provável que os meus sapatos escorreguem para trás, concorda? E a cadeira fique parada. Se 3 amigos sentarem ali, pronto. Aí eu vou tentar empurrar, não vou conseguir. Vai acontecer isso aqui, ó. Concorda comigo? A força que eu fiz na cadeira é a mesma força que a cadeira fez em mim. Só que agora que meu atrito era menor, eu deslizei. A cadeira ficou parada. Deu na cara do amigo. Ficou bravo. Pum! Amigo, a força que atuou, que a tua mão fez no rosto do amigo, é exatamente a força que o rosto do amigo fez na tua mão. Por que então que o amigo se prejudica mais? Porque o rosto é mais frágil que a mão. Por isso que ninguém dá carada na mão do outro. Vai machucar a cara e não vai machucar a mão. A não ser que seja um lutador profissional. Se tu pegar um lutador profissional, tu jovem sem treinamento pode dar com toda a tua força na lata do cara. Vai se quebrar a tua mão, ele vai limpar e vai te matar depois. Certo? Então é isso. O cara que tem treinamento, os ossos da face ficam absolutamente mais grossos, mais fortes. Tu pega uma mão normal que não está enrijecida pelas mini fraturas diárias do treinamento, vai dar na cara do sujeito, vai quebrar os dedos, só isso. O cara vai achar graça. Beleza? Então é isso. Se o rosto do cara está mais resistente que a tua mão, não adianta bater no rosto. Tem que procurar um lugar mais sensível. Certo? Por exemplo, professor, vai. O gogó é o melhor lugar para tu afastar um troglodita de ti, né? Certo? É a única parte do corpo que não tem músculo. Mete o dedão no gogó, sai, querido. Ele vai sair na hora. Certo? É uma técnica clássica. Certo? O amigo sugere a genitália, né? Acertar a genitália. É uma situação de emergência muito famosa, né? Em algumas instruções de defesa pessoal, é justamente o que o instrutor manda, né? Chutar na genitália da pessoa. Poderia pensar, já que ele começou a baixar um pouco o nível, o dedo no olho. É uma alternativa também, né? Galera, cuidado, eu estou te mostrando o que tu poderia usar, né? No caso de uma emergência, tá sendo agredido, não tens o que fazer, não tens como pedir ajuda. Ó, eu não quero mais escutar um pio de ti, tá? Mas nenhum, vai perder um ponto, é óbvio, mas mais um vai pra rua. Porra, que saco isso. E tem uma galera aí que também tem que tomar cuidado na hora de comentar, tá? Porque às vezes eu fico puto com isso. Porra, tentando dar uma aula legal, o cara me atazanando lá atrás, pela madrugada, que Deus proteja, exista e proteja. Então tá. Muito prazer, morde. Que prazer imenso. Isso aí vai dar choradeira no final do ano. Imagina quanta gente chora no final do ano. Ai, professor, eu queria ter reprovado, professor. Eu também não gosto de reprovar ninguém. Quando é preciso, durmo tranquilaço no outro dia. Tranquilo, sono dos justos. Tranquilo. Voltando. Pá! Força que fez na mão no rosto é a mesma força que fez na mão. Como nós levantamos essa situação, não é querer estimulá-los a brigar de forma alguma, pelo amor de Deus. A última vez que eu briguei, eu não lembro quando é que era, estava na 5ª, 6ª série, aquelas brigas que não machucam, entendeu? Dava com força e não acontece nada. Se a galera sai vermelha pra casa, chega em casa, tá bom. Hoje não dá pra brigar, pô. O cara briga, perde um dente, perde um olho. O cara tem uma arma, dá um tiro na cara do sujeito, não é mais legal brigar. Então olha só, numa emergência, já que a força que o teu corpo vai fazer no corpo do sujeito é a mesma força que o corpo do sujeito vai fazer no teu corpo, isso é uma lei física inviolável. Então a saída é tu procurar uma região forte do teu corpo e frágil do corpo do oponente, já que ação e reação são sempre iguais. E aí eu levantei a hipótese do gogó, que é a única parte do corpo humano sem músculo, e por isso que ela é tão frágil e tu, né, tem uma sensação ruim quando tu é empurrado por aqui.
o amigo levantou a ideia das genitálias, eu concordo, é uma região frágil, se tu bota o teu pé na genitália de outro, é óbvio que o cara vai se arrombar. E aí eu já levantei uma outra hipótese que é olho, né? O olho é muito frágil, o dedo não é tão frágil. O dedo no olho, numa situação emergencial, é, claro, uma ótima maneira de se safar de uma situação absurda, certo? Tá sendo agredido, não tem o que fazer. Não, pode bater, fazer o quê? Eu tenho que me ajudar, né? Tem que espernear, tem que dar dedo no olho, chute no saco, dedo no gogó, pra tentar se livrar de todo o mal. Beleza? Tu vê, né? Ó, cara, algumas, eu já vi dica, tá? De cara de defesa pessoal, de tacão na orelha, entendeu? Com a mão aberta. Tu rebenta o tímpano do cara. Pode ser fortão, vai sair chorando que nem criança pequena se pegar de jeito, certo? Então, tapaço de mão cheia na orelha, arrebenta o tímpano do cara, e o cara com o tímpano arrebentado, ele não vai ter como levantar e brigar, ele vai chorar de dor, só isso. Ah, sim, né? Essas lutas aí de MMA, tu vê cada uma. Eu enjoei um pouco, mas tinha uma época que eu vi direto. Toda semana eu vi um pouquinho de sangue nessas lutas aí. Tem algo de mórbido aí. Na verdade, eu diria que até, de certa forma, remonta a nossa história, né? A nossa história cultural. Vale a pena lembrar que na Grécia Antiga, no Coliseu, a galera pegava os escravos e era espada e aí leão e sangue pra tudo que é lado, e a galera curtia lá no Coliseu, né? Isso é bacana. Oh, meu querido, prazer em revê-lo. Show.